paz do Senhor Jesus para os irmãos, os amigos que estão conosco nesta aula. Sejam muito bem-vindos ao canal da Editora Betel para mais um estudo da nossa lição Revista Betel Dominical, a revista de adultos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem proporcionado. Esteja com a sua Bíblia, com a sua revista Betel Dominical, também um papel, uma caneta, para participar de cada momento deste vídeo. Hoje, a nossa lição é a lição de número 4. E estamos aqui direto dos estúdios da Editora Betel. Nossa lição deste trimestre, que está sendo comentada pelo nosso bispo, o bispo Abner de Cássio Ferreira. Vamos estar atentos e aproveitar mais esta oportunidade. Caso você não tenha ainda a sua revista, nós sugerimos, você pode adquiri-la através das plataformas digitais, que as informações constam na parte inferior deste vídeo, e também baixar o aplicativo Betel pelo QR Code, que também está nesse vídeo. Excepcionalmente, hoje nós não estamos contando com a participação do pastor Luiz Prates, pastor Paulo Ricardo. Excepcionalmente, vamos estar juntos aqui, eu e o pastor William Barros, é uma alegria revê-lo, e vamos estar juntos no estudo da Palavra de Deus. Então, pastor William Barros, por favor, para saudar aos nossos amigos e irmãos em Cristo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Cumprimento também aqui o pastor Marcos Santana, tem sido nosso companheiro de todas as aulas e tem sido um prazer poder assessorar aqui, ajudar com a menor das parcelas. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai abençoar muitas vidas. Amém. Que assim seja. A nossa lição, a lição de número 4, o título é Crise também é oportunidade de recomeço. Vamos ao texto áureo Verdade Aplicada com o pastor William. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Os objetivos da nossa lição de hoje são ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O nosso comentarista selecionou para textos de referência Ruth, capítulo 1, versículos 8, 9, 16 e 22. Nós temos aqui, na nossa lição, as leituras complementares. O motivo de oração, ore para que possamos fazer escolhas certas. Quero convidar o pastor William para fazer essa oração por este pedido e pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos inspire nesse momento que vamos estar aqui juntos. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela enorme oportunidade que nos concede de estarmos aqui para mais uma vez ministrar ao teu povo. Pessoas das mais diversas regiões desse país e, quiçá, até mesmo fora do Brasil, que irão participar via online, via YouTube, desta ministração, ó Deus, da tua aula da Escola Dominical desse domingo. Quero pedir, ó Deus, que esta lição possa impactar, abençoar e servir como refrigério e consolo para muitas pessoas. Quem sabe que vivem nesse momento dificuldades e crises terríveis, mas que teu nome seja glorificado e que a aula de hoje, ó Deus, traga livramento, resposta em nome de Jesus. Amém. Amém.
iniciando então a nossa aula, o nosso estudo, vamos iniciar pedindo, sugerindo que nos lembremos do que foi dito na lição de número 2 desta revista. As adversidades geram oportunidades. E eu lembro que na época nós indicamos que esse termo oportunidade no latim significa seguir em direção ao porto. Era uma expressão que os marinheiros utilizavam para designar o momento em que a maré e os ventos eram favoráveis para o navio atracar no porto desejado. Então, tempo oportuno. Pensemos, oportunidade, tempo oportuno, para quê? O nosso título da lição fala de recomeço, mas a título de reflexão, quero deixar também essa contribuição. Em primeiro lugar, tempo oportuno para companheirismo, para aprofundar amizades. Eu selecionei aqui um texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que nos diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Oportunidade para companheirismo, para aprofundar amizades. Segundo, tempo oportuno para testemunho. Vide o testemunho de Noemi, vide o testemunho daquela menina que tinha sido levada cativa e que estava na casa de Naamã. Terceiro, tempo oportuno para conhecer mais a Deus, aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quarto, tempo oportuno para recomeço. E quinto, tempo oportuno para reestruturar a vida. Tenhamos em mente, a partir do título da nossa lição, estes aspectos e, evidentemente, que muitos outros poderão surgir. Acho interessante nós também iniciarmos o estudo dessa lição conhecendo o contexto no qual se deu a história de Ruth, de Noemi, de Boaz, porque com certeza vai contribuir muito quando nós estivermos extraindo lições para aplicarmos aos dias de hoje. Por exemplo, o livro de Juízes, que é o livro imediatamente anterior a Ruth, ele encerra com esse texto, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Além disso, durante o tempo dos juízes, nós vamos ver que foi um tempo para o povo de Deus de opressão, apostasia, imoralidade, violência, insensibilidade, ignorância espiritual, além de outras características. Então, note, além desse contexto bastante adverso, acrescenta-se o que diz Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, nesse contexto que nós acabamos de verificar, houve uma fome na terra. Interessante, pastor William. Além de tudo isso, ainda tem um componente da fome. Mas a lição de hoje nos ajuda a pensar no seguinte: não apenas essas características do tempo dos juízes faziam parte
da realidade. Não apenas a fome fazia parte da realidade. Quando a gente estuda o livro de Ruth, que é o livro estudado na lição de hoje, a gente vê que também faz parte da realidade testemunho, fé, boas notícias, amizade, decisões, integridade, justiça. Portanto, é importante nós pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a termos uma visão mais ampla acerca da nossa realidade. Porque, com certeza, nós vamos vislumbrar, visualizar muitos outros aspectos e características da nossa realidade que nós não estamos focando. A introdução da nossa lição, por isso pedimos que você esteja com a sua lição, esse texto aqui, eu destaco estas expressões: crise, testemunho, fé, decisão e ação. Portanto, se for possível, esteja anotando estas expressões, porque são expressões que resumem esta lição de número 4. Por isso que um certo comentarista, ele disse o seguinte: o livro de Ruth, dentro desse contexto que nós já falamos, ele retrata uma história, um fato que ele chamou de uma verdadeira ilha de esperança. No meio desse caos, dessa crise, dessa opressão, o livro de Ruth é como uma ilha de esperança. Ou seja, o que nós podemos já extrair para os nossos dias hoje? Crises, adversidades, circunstâncias adversas, problemas, angústias e aflições. Lembremos-nos, a vida piedosa é possível. A vida de fidelidade ao Senhor é possível. A vida de realizações é possível. Pastor William, essa seria a minha contribuição a título de introdução. E agora eu gostaria de passar para o irmão também para estar contribuindo conosco antes de entrarmos no tópico 1. Muito brevemente, eu quero apenas ressaltar aqui dentro da questão da introdução. Vejam, nós vamos ver ao longo da lição todos os infortúnios que Noemi e a família dela vão passar. Isso vai nos mostrar que nenhum de nós está imune a crises. O fato de servirmos a Deus não nos torna imunes a tempestades e a dificuldades, mas ao mesmo tempo as surpresas e as alegrias aparecem em meio às dificuldades. Vejam que uma situação muito difícil levou Noemi e a família dela, que era a fome em Belém, para Moabe. Lá, uma série de acontecimentos ruins, catastróficos, vão fazer com que ela sofra muito. Mas no meio desse sofrimento, uma das noras, a Ruth, se destaca e aparece como um esteio, como uma coluna muito forte na vida dela nesse momento de grande dificuldade. E a história delas vai mudar quando elas voltam para Belém, porque ouviram uma notícia boa, que as coisas lá tinham melhorado. Então, a lição de hoje, como disse o pastor Marcos, é uma oportunidade de esperança. Ao mesmo tempo, veremos ao longo da lição que o poder de uma decisão, o poder que tem uma decisão na vida de uma pessoa, e eu tenho certeza que muitos irmãos que estão conosco e que nesse momento da vida precisam agir a respeito de alguma área da sua vida, vão encontrar na aula de hoje também a oportunidade de tomar decisões certas. Porque um caminho errado pode custar muito caro. Eu lembro que uma ocasião, aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde nós moramos, numa rodovia que liga o Rio a Minas Gerais, que é o Washington Luiz, na altura de Magé, indo para Magé, eu estava voltando de um culto
E no caminho, na volta, eles tinham feito uma obra e mudaram o sentido. E eu acabei pegando a via que me levava no sentido contrário ao rumo da minha casa. E o próximo retorno, eu fui pegar esse retorno já uns 10 minutos depois, isso em linha reta numa rodovia e numa região, aquele arco metropolitano. Sensível. É, sensível, digamos assim. Então eu fiquei com medo, mas como me custou naquele momento aquele caminho errado. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão conosco, vão ver na aula de hoje uma grande oportunidade. Fique conosco até o fim, não perca essa aula, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar e vai falar muito com você. É a minha contribuição, digo, nessa parte introdutória. Amém. Meus irmãos, o tópico 1 para também ajudar no estudo da lição, é importante que cada professor e aluno tenha em mente que o tópico 1 e o tópico 2 da nossa lição, eles focam principalmente o capítulo 1 de Ruth. E o tópico 3, aí já foca os acontecimentos dos capítulos 2, 3 e 4. Seguindo a nossa lição, no tópico 1, nós vamos encontrar, principalmente 1.1, um resumo do capítulo 1. Fome, como nós já tínhamos destacado antes, mudança, instalação, porque o capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Depois, o texto vai focar a morte de Elimeleque. Aí a gente já começa a pensar e refletir nessa família. Essa família estava instalada na sua terra, na sua cidade. Vem a fome, e essa fome não deve ter sido tão superficial assim, porque levou essa família a se deslocar para uma outra terra, uma terra estrangeira, se instalar, e agora morre Elimeleque. A gente fica pensando na situação de Noemi e dos seus filhos. Ali naquela terra, os seus filhos casam com mulheres moabitas. Quase 10 anos depois, o texto vai falar da morte dos seus filhos. Então agora nós temos Noemi, viúva, Ruth, viúva, e Orfa, viúva. Noemi e as suas 2 noras. Noemi numa terra estrangeira, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. E 2 mulheres moabitas que agora estavam viúvas. O capítulo 1, versículo 6, inicia com a seguinte expressão: então se levantou. Ela, quem? Noemi, com as suas noras. Então se levantou. O que foi que moveu Noemi a se levantar? O mesmo versículo vai dizer: ela ouviu sobre os feitos do Senhor. Notemos que o texto vai dizer que, num primeiro momento, tanto Noemi como as suas noras se dirigiram para a terra de Judá. Depois, Orfa, ela volta ao seu povo e aos seus deuses. Noemi pergunta para Ruth: você também não vai voltar? A outra voltou. Por que você vai me acompanhar? Por que você vai continuar comigo? E ela responde, que é considerada uma das maiores declarações, né, de fé
de amizade, de companheirismo que nós encontramos na Bíblia. Agora, nesse primeiro momento, eu quero destacar essas duas expressões. Teu, na resposta de Ruth, teu e meu. Ruth respondeu, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Então ela estava convicta. Ela estava consciente da sua decisão, da sua escolha, de continuar com Noemi, em direção a uma terra que não era dela, mas ela decidiu, ela estava convicta. Teu povo, teu Deus, meu povo, meu Deus. E o capítulo 1 encerra, também acho relevante, com essa expressão, que chegaram, Noemi e Ruth, chegaram a Belém justamente quando a colheita estava começando. Essa expressão, que é como se fosse para introduzir o capítulo 2 de Ruth, é uma verdadeira preparação para o que vai acontecer no capítulo 2. É interessante notar como Ruth, ela soube discernir o momento em que estava chegando em Belém. Os tópicos 1.2 e 1.3 vão estar focando o impacto do testemunho de Noemi na vida de Ruth e a conversão de Ruth. Essas são as ênfases dos tópicos 1.2 e 1.3. Eu, uma certa vez, ouvi alguém pronunciar essa frase e eu nunca mais esqueci. Isso deve ter mais de 30 anos atrás. Alguém disse assim: Deus providencia as circunstâncias. A decisão é sua. Ao estudar o livro de Ruth, me veio à memória essa frase, que eu agora compartilho convosco. Deus providencia as circunstâncias. A decisão é sua. Ao longo desse estudo, tenhamos sempre em mente esses dois aspectos: liberdade e responsabilidade pessoal. Eu acredito que são dois aspectos bem relevantes e que saltam aos olhos. Esses dois aspectos saltam aos olhos quando nós estudamos o livro de Ruth, principalmente em relação aos três principais personagens: Ruth, Noemi e Boaz. O relato do capítulo 1 retrata vidas particulares de diferentes indivíduos, num contexto de crise. Porém, a liberdade de cada um para fazer as próprias escolhas permanece. Estejamos atentos a essa realidade, quanto à nossa responsabilidade nas decisões e escolhas, independente das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Podemos dizer que o primeiro grande recomeço na vida de Ruth, deixo isso para a vossa reflexão. A Bíblia, a lição fala de recomeço. Eu acredito, pastor William, o primeiro grande recomeço na vida de Ruth foi no sentido espiritual. Amém. Pelo testemunho que ela deixou aqui, eu considero que foi o primeiro grande recomeço. E aí deixo como sugestão essa reflexão. Porque muitas das vezes é comum a gente citar a palavra recomeço no que se refere à questão familiar, à questão profissional, à questão social. Portanto,
nós precisamos estarmos atentos à questão de recomeço também em relação à nossa vida espiritual. Quero trazer aqui um exemplo que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Esse texto nos faz lembrar desse detalhe. O detalhe de que Caim não percebeu as oportunidades na crise. É interessante que, à medida que nós formos lendo sobre os descendentes de Caim, a civilização a partir de Caim, nós vamos ver que tem muitas realizações, sinaliza bastante independência, porém fora da presença do Senhor. Então, ao estudarmos sobre Ruth, chama a nossa atenção, salta aos nossos olhos, que o primeiro grande recomeço na vida dela foi espiritual. O tópico 1.3, pastor William, encerrando aqui a minha contribuição no tópico 1, vai focar amizade. E aí eu vou ler esse texto que nós encontramos na nossa lição. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. O ser humano absorve comportamento de seus companheiros. Logo, devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Nós encontramos no livro de Ruth a importância na construção e no cultivo de relacionamentos interpessoais. A Bíblia é rica quando fala de relacionamentos. Por exemplo, quero deixar aqui como sugestão de leitura o Salmo 119, verso 63, que é citado na nossa lição: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Não deixe de ler depois o Salmo 1, verso 1. E eu trago também aqui uma frase de John Donne. Ele disse uma coisa interessante: nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Nós influenciamos e nós somos influenciados. Depois, não deixem de ler Daniel, capítulo 2, versículos 17 e 18. Como é importante, pastor William, nós termos amizades que nos edificam. Como é importante nós construirmos e cultivarmos amizades que nos ajudem na nossa caminhada cristã. Deixo também para a vossa meditação Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Que o Espírito Santo nos ajude também em nossos relacionamentos, em nossas amizades. Então, pastor William, essa é a minha contribuição referente ao tópico 1. Amém. Pastor Marcos, você que está com a gente participando dessa aula hoje, pastor, eu só completando o que disse pastor Marcos aqui, vejam, a família de Noemi morava em Belém, a fome atinge a terra, e é até curioso porque a palavra Belém significa casa do pão. E aí a casa do pão ficou sem pão.
Belém, nesse tempo, era uma cidade comparada por nossos moldes de hoje de cidade, uma cidadezinha, tinha em torno de 500 a 1000 habitantes. Eles saem de Belém e vão para Moabe. Moabe está ao leste do Mar Morto, ou seja, está no outro extremo da direção deles indo para o leste. Eles chegam lá e vão viver. Aparentemente as coisas começam a ir bem, se estabelecem no local, a família está lá, a família cresce, vem o casamento dos filhos. E aí, a Bíblia não entra em detalhes conosco que circunstâncias houve da morte dos homens dessa família. A Bíblia não entra em detalhes. Se era uma doença congênita, algo hereditário do ponto de vista biológico, de uma doença. A Bíblia não diz se foi uma tragédia, se foi uma morte, assassinato. A Bíblia não entra em detalhes sobre as causas que levaram à morte deles. A Bíblia vai mostrar que morre o marido da Noemi, Elimeleque, vai morrer os 2 filhos, Malom e Quilion. No transcurso de um período de quase 10 anos, os 3 homens da casa são dizimados, morrem. Agora, quem está com a gente participando dessa aula, imagina a dor, o trauma, do sofrimento dessa família quando os 3 homens da casa morrem. O marido da Noemi, o marido de Ruth e o marido de Orfa. A crise que se instala nessa família. E eu quero enumerar aqui, se você puder anotar, se quiser anotar, guarde essa informação. Se a gente pudesse enumerar aqui, vejam, quais são as crises que essa família vai passar? As crises que Ruth, Noemi e Orfa vão passar aqui. Primeiro, elas vão passar uma crise de ordem conjugal, ou seja, elas perdem o marido. Sim. Ou seja, imagine as lembranças, imagine a cumplicidade, aquilo que vinham construindo juntos, imagine os planos, e tudo parece aqui concorrer para a ideia de que o casamento de Ruth deve ter sido um período breve, porque ela não aparece com filhos aqui ainda. Então imagina, morre o marido da Ruth, morre o marido da Noemi, o marido da Orfa. Imagina a dor de você olhar e quantos planos juntos. Vamos ter tantos filhos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De repente, tudo isso é interrompido com a morte do cônjuge. Segundo, elas vão passar uma crise familiar. Porque além de morrer o cônjuge, Ruth vai perder o cunhado e vai perder o sogro. A Noemi vai perder o marido e os 2 filhos. Eu lidei recentemente com um caso de uma pessoa que perdeu 2 genros. E durante muito tempo isso ainda lhe causou dores terríveis, até que com o tempo conseguiu seguir em frente e conviver com essa perda. Agora, quem sabe tem alguém participando dessa aula de hoje que teve que passar pela dor atroz de ver um filho morrer, ou o marido, quem sabe a mãe, alguém da sua família, alguém que você ama muito. Quando a gente olha para essas crises que Ruth vai passar com Noemi, a gente precisa lembrar que elas vão passar ainda uma terceira crise, que é a crise financeira. Porque numa época onde o homem basicamente é o mantenedor da família, o provedor, simplesmente vai morrer os 3 homens da casa. Significa que qualquer padrão de vida que essa família tem, acabou. Não despencou, acabou. Não diminuiu, acabou. Imagine, se fosse nosso tempo agora, seria dizer, olha, não tem mais TV por assinatura, não tem internet à vontade, agora não tem colégio particular para os filhos, não tem restaurante final de semana, não tem viagem todo ano nas férias. Simplesmente o padrão de vida que uma pessoa tem nesse momento, construída, estruturada, consistente, acabou. Simplesmente morreu as 3 pessoas que trazem o pão para a mesa, que pagam as contas. Morreu todo mundo. Quando a gente olha para isso, vejam, elas estão vivendo em Moabe, e Moabe nesse momento é a terra da perda, a terra onde a dor e o luto atingiu elas. Caminhando no ponto 2, a gente vai perceber o seguinte, olha, Ruth vive uma conversão verdadeira, genuína, porque ninguém, de outra forma, tomaria a decisão que Ruth tomou. Veja que, embora Ruth tenha sido, como era de origem moabita, ensinada desde a infância a adorar os deuses da sua região, os deuses pagãos, os deuses com letra minúsculo, com D minúsculo,
A convivência com a sogra, a convivência com o marido, a convivência com o sogro, a convivência com eles trouxe para Ruth a mudança na sua vida espiritual, a mudança na sua vida. Quer dizer, com todas as perdas que a gente está vendo aqui acontecer, Ruth realmente se converte ao Deus verdadeiro. E olha, só uma pessoa realmente convertida, só uma pessoa realmente que tem certeza que a vida dela está debaixo da mão de Deus, de um projeto muito maior, de algo muito superior à vontade humana ou perdas ou sofrimentos, consegue lidar com uma crise tão grande, acreditando que o próximo passo à frente é um passo de esperança, é um passo de fé, mas também um passo de resposta. Deus está nos convidando com a aula de hoje a olhar para dentro de nós e parar e falar: Deus, eu preciso aproveitar esse momento que eu estou vivendo. Ainda mais agora que a gente está vendo essa questão toda de quarentena, muitos irmãos que perderam seu negócio, muitos irmãos que perderam emprego, muitas pessoas que perderam sua qualidade de vida que tinham, muitas pessoas estão, sabe, se levantando, se reestruturando. Agora é o momento de verdade de dizer: Deus, eu sei em quem tenho crido. Deus, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu confio no Senhor. Agora é o momento realmente, irmãos, de olhar para o alto, de olhar para cima. Esse não é o momento de você duvidar, esse não é o momento de você balançar, esse é o momento de buscar de dentro do seu coração toda a palavra, todo ensinamento, toda a instrução, tudo que você aprendeu sobre Deus. E lembrar que a palavra de Deus não falha. Veja que a Bíblia não esconde as crises que Noemi e Ruth passou. Está aqui pra gente. Talvez alguém que está vendo aí, por que ele morreu? Por que morreu o marido? Por que morreu o sogro? Por que morreu o cunhado? Irmão, veja que essa pergunta não é respondida no texto. Deus não se preocupa em responder para nós aqui o porquê. Essas questões, tem coisas que a gente nunca vai saber. Quando Deus vem a Jó, e Jó pergunta, por quê? 16 vezes ele diz: eu quero encontrar com o Criador, eu quero encontrar com meu Deus. Por que tudo isso me veio? Deus nunca respondeu a Jó por quê naquele questionário. Deus não disse nada para Jó. Irmão, Deus é soberano. Deus não deve satisfação ao homem. Deus é um Deus bom e justo. E acreditar num Deus justo, bom, e que é, além de ser transcendente, ou seja, de ser um Deus distinto da criação, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, ele também é imanente, ou seja, ele é acessível ao homem. Ele está próximo de nós. Ele mora dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Então vejam, e é interessante que vai morrer Elimeleque, significa meu Deus é rei. Vai morrer Quilion, que significa ruína ou desolação. Vai morrer o Malom, que significa enfermo ou quebrantado. Quer dizer, lembrando que os nomes muitas vezes refletiam situações do momento, a gente não sabe, mas por aí imagina o tamanho da crise dessa família e de Noemi. Quer dizer, são desafios que não começaram ali, já vem de antes, já vem de muito antes. E agora é interessante que de todos eles aqui, vejam, a única pessoa que não morreu foi órfã. Não morreu, mas Deus não deixou ficar. Órfã significa pescoço. Talvez alguém que está vendo essa aula aí esteja lidando com alguém que... Já viu aquela expressão, carne de pescoço? Eu não sei. Mas olha só, ela não ficou. Deus não deixou ficar. Eu quero dizer, é a minha impressão. Agora, vejam, uma coisa que a gente pode tirar de lição disso aqui. Guarda uma lição preciosa. Quem sabe você está em conflito, porque algumas pessoas saíram da sua história, saíram da sua vida, amizades que você tinha como preciosas, mas fica tranquilo, às vezes é órfã, às vezes é pescoço. E Deus está dirigindo você na outra direção, para sair da crise, para a terra do pão, para a casa do pão, e vai haver milagre, vai haver resposta. Agora, vai morrer Quilion e vai morrer Malom. Eu quero declarar sobre a sua vida, dentro dessa lição tão preciosa, dentro de um livro que traz lições tão fortes para nós e que também nos fazem rebuscar coisas que são tão valiosas na vida, que, como disse o pastor Marcos, de forma brilhante, a questão da amizade. Eu quero dizer para você que
Quilion e Malom morreram, respectivamente, a ruína e a doença. Quem sabe Deus não te colocou para assistir essa aula, para dizer para você que é o tempo de Deus arrancar a doença e a ruína da sua história. E é o tempo de você caminhar numa nova direção. Eu termino a minha participação mostrando um último ponto aqui. Sim, só um adendo aqui. Nessa questão dos nomes, só fazendo uma ressalva aqui importante. Muitas pessoas, quando estudam a Bíblia, elas têm dificuldade de entender por que a Bíblia, por exemplo, fala Ruth a Moabita, por que fala lá, por exemplo, de Simão o curtidor, Simão o leproso, porque nesse tempo não havia sobrenomes. As pessoas não tinham sobrenome. Sobrenome é uma coisa que vai surgir muito depois do período romano. Então as pessoas eram conhecidas por uma doença que marcou a história da vida dela, pela profissão que tinham, pelo cargo ou função que possuíam, pelo pai, né, pela família, a origem da sua família, entendeu? Então era muito comum isso aqui. Por isso que você muitas vezes vai olhar na Bíblia e vai falar Ruth, a Moabita e assim por diante. Porque nesse tempo não haviam sobrenomes. Sobrenome é uma coisa bem mais recente. Agora eu termino aqui mostrando o seguinte, no tópico, no 1.3, quando ele fala caminhe com alguém que te aproxima de Deus, nós vamos ver a fidelidade de Ruth nesse momento. E olha que é uma coisa difícil de se ver. Pensa bem, Noemi fala o que para elas? Olha, eu não tenho mais filhos, e mesmo que tivesse agora, não haveria tempo para eles crescerem e casar com vocês, ou seja, eu não tenho nada. Vira para as duas e diz, voltem para a casa de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês, ou seja, voltem para o passado de vocês. A órfã chora, mas beija a sogra e vai embora. Ruth chora, mas diz, eu não vou. Vejam, quantas pessoas já não se decepcionaram, quem sabe você mesmo já não se decepcionou com pessoas que você pensava que realmente tinham apreço por você, mas o apreço estava limitado a algum benefício que essa pessoa via em você. Quando esse benefício acabou, essa pessoa sumiu da sua história. Olha, Noemi não tem mais dinheiro, Noemi não tem mais filhos, Noemi aparentemente não tem nada que do ponto de vista prático ou financeiro possa dar vantagem para Ruth. Ao contrário, Ruth vai aparecer depois, nós vamos ver, trabalhando, já pensando no sustento dela e da sogra. Ruth pensa, calma aí, se eu tive um marido durante um período que ele viveu e me deu felicidade, também foi graças à minha sogra. A minha sogra foi um instrumento de Deus para eu conhecer o Deus verdadeiro. Minha sogra agora vai ficar numa situação sem nada. Ela vai morrer de fome. Como eu posso dormir? Eu estou parafraseando, mas é exatamente isso. Como eu posso botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que a minha sogra vai ficar na pior, sem nada? Ela diz, não, aonde você for, eu vou. Aonde você dormir de noite, eu durmo. O teu povo agora é o meu povo e o teu Deus agora é o meu Deus. Irmão, é o tipo de fidelidade que não está baseada em cifras, não está baseada em vantagem material. Ela tem uma casa muito boa. Eu vou cuidar dela, que ela tem um dinheiro na poupança, tem uma conta muito alta lá e só tem eu, agora ela vai lembrar de mim. Ruth não tem qualquer vantagem financeira em ficar com a sogra, mas Ruth decide ficar com ela, entendendo o valor da verdadeira fidelidade. Porque fidelidade a esse tipo de relacionamento, nós precisamos resgatar isso na nossa história. Irmão, nós não podemos permitir que o Deus desse século nos segue, a ponto, como diz Paulo, em 2 Coríntios, no final do capítulo 13, quando ele começa a apontar alguns erros, alguns pecados que ele percebe dentro da igreja em Corinto, como contenda e etc., e a gente precisa olhar para dentro de nós e falar, calma aí, será que os nossos relacionamentos estão baseados em vantagem? O que a gente está chamando hoje de amizade está virando parceria comercial? O que o pastor Marcos tem que me interessa? Qual a vantagem que eu tenho em ter amizade com ele? Não, o pastor Marcos tem isso, tem aquilo. Opa, então vale a pena ser amigo dele. Ela justamente vai nos mostrar nessa lição de hoje que nós precisamos resgatar a essência
do valor das pessoas, do valor real das pessoas. A gente está vivendo uma sociedade que a pessoa valoriza o carro. Não, esse carro aqui, se arranhar, tem guerra. Mas e as pessoas? E o valor das pessoas? Sabe, irmãos? Outra coisa, ela vai romper com a vida antiga. Veja que a órfã vai voltar para a vida antiga. Ou seja, na verdade, não era antiga. A nova nunca tinha chegado. Ela simplesmente voltou para o que está dentro dela. Só que Ruth, quando recebe a mesma proposta, diz o quê? Não, eu vou contigo. Ou seja, essa vida antiga, onde os deuses estavam na história dela, já não existe mais. Ela rompeu com o passado. Você precisa romper na sua vida com tudo aquilo da tua história passada que te leva ao pecado. Com tudo aquilo na tua vida passada que te empurra para viver uma vida de pecado e separação de Deus. Ah, pastor, mas lá no passado tinha isso, tinha aquilo. Irmão, a Bíblia diz que os que estão em Cristo, a Bíblia vai dizer para nós isso. Se eu não me engano, aqui em 2 Coríntios 5,17, quando diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, ouça o conselho da lição de hoje. Aprenda com Ruth. É hora de romper com a tua história do passado. É hora de romper com práticas que te afastam de Deus e quem sabe você importou elas e trouxe mesmo para a sua nova vida em Cristo. E é hora de você tomar uma decisão em relação a isso. E eu finalizo dizendo o seguinte, os problemas, as crises são uma oportunidade de unir pessoas. Você sabia que muitas grandes amizades, grandes uniões, casamentos, famílias, pessoas se aproximaram uma das outras justamente pela afinidade de um ponto. Qual? Perda, sofrimento, desastres, tragédias. Permita que o momento da dor, que o momento difícil, ao contrário do que poderia ter acontecido, seja o ponto inicial para grandes relacionamentos na sua vida. Quem sabe agora, seu casamento não ia bem e você agora perdeu tudo. Faça desse momento um momento de se aproximar um com o outro, de estar juntos, de orar juntos, de encontrar apoio um no outro. Eu lembro aqui de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver de perto. Ele perdeu uma filha, com 13 anos de idade, que morreu. E sabe qual foi o testemunho que eu ouvi da esposa? Ela disse, olha, eu e meu marido nunca vivemos tão próximos como agora. Se eu acordo de noite com angústia, ele está comigo. Agora, se eu perco a fome, ele, não, vamos comer. Quando ele está mal, eu consolo ele. Ela disse, nós nos aproximamos de uma forma tão profunda nessa dor que passamos, que eu não consigo sair sem ele. Eu vou sair, vamos comigo, não quero ir sozinha, vamos comigo. Eles encontraram na dor uma oportunidade de se aproximar e solidificar de uma forma profunda o relacionamento deles. Permita que esse momento difícil aproxime você de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de seu cônjuge. Faça desse momento difícil um momento de, quem sabe, entrelaçar sua vida mais na casa de Deus. Quem sabe você ia, ou esporadicamente, ou quem sabe aquela doença que já pegou muita gente, né? O dominguite. A dominguite, só vai domingo na igreja. Quem sabe na hora de você aproveitar isso, sabe, eu vou me aproximar de Deus. Esse momento de dor e difícil, eu vou me aproximar de Deus. É hora de eu buscar em Deus força para esse momento. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Nós verificamos assim na nossa lição que o tópico 1 ressalta o seguinte texto: devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênçãos para nossas vidas. É o que foi ensinado no tópico 1 da nossa lição. Então vamos para o tópico 2, não é isso, pastor William? Amém. Superando a crise. Eu gostaria de iniciar dizendo que o tópico 2 continua focando o capítulo 1 do livro de Ruth. E ele ressalta as atitudes de Noemi, a relevância das escolhas, a realidade das aflições.
Nós vemos aqui no tópico 2 essa questão do recomeço, como diz aqui o título da nossa lição. Crise também é oportunidade de recomeço. E o recomeço também é uma excelente oportunidade para reestruturar a vida. Eu identifico, pastor William, como ponto de inflexão desse recomeço o versículo 6 do capítulo 1 de Ruth, que já foi mencionado anteriormente. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu destaco essa expressão. Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Essa expressão indica olhar com atenção. O olhar amoroso e misericordioso do Senhor se voltou para o seu povo. Ou vir com bênção. É como se a notícia tivesse chegado para Noemi, lá na terra de Moabe. Noemi, o Senhor foi ao seu povo em Belém com bênção. Aleluia. Então notemos, a partir dessa informação, a partir dessa boa notícia, a Bíblia diz que Noemi se levantou. Decisão e ação. Então note, anúncio, revelação, informação, conhecimento. Segundo passo, eu preciso decidir. O que eu vou fazer a partir desse anúncio? A partir dessa informação? A partir dessa boa notícia? Mas atenção, é preciso o terceiro passo, ação. Então é anúncio, decisão e ação. E aí nós vemos que esses três aspectos estiveram presentes em Noemi. Ela ouviu, ela decidiu, ela agiu. Surge uma esperança. Surge um renovo, indica decisão e ação. Agora, é muito interessante a gente meditar no texto da palavra e parar um pouco nos versículos para ver detalhes tão relevantes. O verso 7, o versículo 7 diz assim: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. Então, a princípio, pastor William, essa boa nova, quando a gente ouve essa expressão boa nova, nos faz lembrar de quê? Do Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma boa nova. E essa boa nova não chegou apenas para Noemi. Essa boa nova chegou para as mulheres moabitas. Essa boa nova chegou aos ouvidos também de Orfa e de Ruth. Tanto é que o texto vai dizer que as suas noras também saíram com ela. Note o versículo 7. E indo elas caminhando para onde? Para a terra de Judá. Então, no começo, elas também foram, elas estavam também caminhando. A Bíblia não diz até que ponto elas estavam caminhando, mas estavam caminhando. Atenção, estavam caminhando porque ouviram boas novas. Estavam caminhando porque, surge uma esperança, uma possibilidade de recomeço. Então vamos caminhando. Até que surge, eu identifiquei, até que surge o grande teste. Pastor William, todos nós
passamos por esse teste, que eu chamei de teste da convicção. Você está convicto nessa tua caminhada? Você está convicto nessa decisão? Você está convicto nessa ação? Lembremos-nos dos 3 aspectos. Ouviu, decidiu, agiu. Mas está convicto dessa decisão e está convicto dessa ação? Porque, atenção, o versículo 8 vai dizer que Noemi se volta para as suas noras, faz uma oração por elas. O Senhor abençoe vocês, o Senhor use de benevolência com vocês, o Senhor dê descanso a vocês. Pastor William, é uma mulher que teve perdas, é uma mulher que está sozinha, é uma mulher que está numa terra estrangeira, é uma mulher que tem realidade, tanto é que ela diz isso, que a sua vida está amarga, que a mão do Senhor está pesando sobre ela, mas mesmo assim, ela não deixa de abençoar os outros. É uma mulher que continua abençoando os outros. E é isso que ela faz com as suas noras. Ela menciona o Senhor, ela ora por elas e diz assim: voltem, fiquem aí, vocês estão na terra de vocês. Versículo 10. Elas disseram assim: certamente vamos continuar contigo. Orfa e Ruth disseram assim: certamente nós vamos continuar contigo. Ao longo da caminhada, pastor William, a gente vai continuar passando pelo teste da convicção. Com certeza. Elas disseram assim: vamos continuar contigo. Atenção, versículo 11. Leiam comigo aí na sua Bíblia. Noemi torna a falar com elas. E essa pergunta pequena, eu acho que é fundamental a gente pensar nela. Por que irias? Por que você está caminhando? Por que você decidiu e está caminhando a partir do anúncio do Evangelho? Pense nessa pergunta que Noemi fez para elas. Quem sabe não nos faz lembrar da pergunta que Jesus fez para os discípulos: vocês também vão embora? Por que vocês vão continuar comigo? Por que vocês também não vão acompanhar esses que estão me abandonando? Note o que Noemi faz. Aí o pastor Lia já deu uma introdução, porque eu acho relevante isso. Ela começa a relacionar, pastor William, como se fossem assim: olha, não tem mais filhos, por que vocês vão comigo? Eu sou velha, por que vocês vão comigo? Ainda que eu tivesse filhos, mas não tem mais tanto tempo assim, por que vocês vão comigo? Aí ela vai dizer assim: a minha vida está amarga, por que vocês vão comigo? É impossível a gente não lembrar dos dias de hoje. Por que se comprometer em sermos discípulos de Jesus Cristo? Emprego. É possível que tenhamos muitos irmãos que estejam desempregados. Enfermidades, lutos. Aí alguém pergunta assim: por que continuar? Por que ir com Cristo? Aí, pastor William, permita-me aqui colocar um pensamento. A decisão de Ruth é que chama mais a minha atenção. Eu convido você a refletir comigo. A decisão de Ruth é que chama mais a minha atenção. Talvez alguém possa perguntar assim: ué, pastor, mas e a decisão de Orfa? 2 pontos que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a decisão de Orfa. Primeiro, ela não tinha a revelação que nós temos.
Então aí eu mudo a reflexão. E com toda essa revelação que nós temos hoje, a palavra de Deus, o Espírito Santo, igreja, escola dominical, canal da Betel, Bíblia, revista, por que muitos estão tomando a mesma decisão de órfã? Porque órfã não tinha a revelação que nós temos. E segundo, até que ponto as considerações de Noemi influenciaram na decisão de órfã? Então, volto para os nossos dias. Até que ponto a gente olhar aparentemente e a gente não vislumbra, pastor William, não estou tendo vantagens? Que tipo de vantagens? Financeira? Social? Status? Até que ponto as considerações de Noemi influenciaram a decisão de órfã? Até que ponto essas considerações estão nos influenciando hoje? Então, vamos para a decisão de Ruth, porque a decisão de Ruth é que chama mais atenção, porque Ruth não tinha a revelação que nós temos hoje. E, pastor William, com todas as desvantagens apresentadas por Ruth, ela chega e diz assim, detalhe, o que significava voltar? Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. O irmão já tinha dito isso. Mas olha a resposta dela. O teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus, conversão. Ruth se converteu. E aí a gente vai ver em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Não vou entrar aqui na história mas é só a palavra de Boaz para ela. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então nós vemos que a decisão de Ruth é que chama mais a minha atenção. E por último, no tópico 2, aflições e propósito. Não tem como nós nos lembrarmos, ao lermos este tópico, no mundo tereis aflições, não tem como a gente não lembrar de João, capítulo 16, versículo 33, que está citado aqui na nossa lição, é o próprio Cristo, ele disse isso, que no mundo tereis aflições, e Romanos, capítulo 8, versículo 28, aonde o apóstolo Paulo escreveu, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Guarde essa frase que alguém disse, não há situação tão caótica que Deus não possa conduzir o fiel à vitória. Ruth, capítulo 1, versículo 13, diz que Noemi se expressa que estava passando por um momento amargo. Ela disse que a mão do Senhor era contra ela. Versículo 20, ela disse, não me chamem Noemi, que significa agradável, mas Mara, que significa amarga. Ela estava em grande amargura. E versículo 21, ela diz uma coisa que realmente é tocante, né? Cheia parti, vazia o Senhor me fez tornar. Sofrimento e aflição. Agora note, esse quadro da vida de Noemi. Porém, ela continua crendo, ela continua esperançosa, ela continua orando, ela continua testemunhando. E lembre-se, ela continuava movida pelo agir do Senhor, porque ela só se deslocou porque ela ouviu que o Senhor estava abençoando o seu povo. Que assim seja conosco
em nome de Jesus. Pastor William. De todas as crises que Ruth e Noemi viveram, tem uma crise que elas não passaram. E ficou nítido em toda a fala aqui agora do pastor Marcos. Tem uma crise que elas não vivenciaram. Elas não viveram crise de fé. Elas não viveram crise de fé. Viveram crise financeira, viveram crise conjugal, sentimental, mas não viveram crise de fé. E um exemplo de como a gente pode lidar com isso na vida do dia a dia, como isso acontece repetidas vezes. A Bíblia diz em Eclesiastes que nada há de novo debaixo do céu, tudo se repete debaixo do sol. Olha o que diz a Bíblia em Marcos, capítulo 8. Jesus estava com os discípulos no barco, ele havia acabado de realizar o milagre da segunda multiplicação dos pães e peixes, uma multidão enorme alimentada. E aí o que acontece? Ele entra com os discípulos no barco. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 8, versículo 13, o seguinte: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Jesus havia acabado de alimentar quase 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. E aí eles descobriram que só tem um pão no barco. Aí começou a discussão no barco. Eles começaram a discutir no barco. E aí, a Bíblia diz no verso 16, e arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. Começaram a discutir. E aí, Jesus vai propor algo inédito nos evangelhos. Quando Jesus via alguma coisa importante, ele repetia 2 vezes, em verdade vos digo. Mas aqui, ele faz um questionário com 8 perguntas. Um questionário sobre fé em momentos difíceis, com 8 perguntas. Pessoal, aluno aí da revista, da editora Betel, não sabia, mas hoje tem teste surpresa. Tem um questionário de Jesus para você com 8 perguntas. Olha só, primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte: para que razoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Terceira pergunta, tendes ainda o vosso coração endurecido? Quarta pergunta, tendo olhos não vedes? Quinta pergunta, e tendo ouvidos não ouvis? Sexta pergunta, e não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Sexta pergunta, e disseram-lhe 12. Quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. Oitava e última pergunta, e ele lhes disse, como não entendeis ainda? Jesus faz um questionário inédito com 8 perguntas sequenciais para eles. Quer dizer, não importa se tem um pão no barco ou uma padaria. O que vai fazer a diferença é se Jesus está no barco. O que vai fazer a diferença é se Jesus está na casa. O que vai fazer a diferença é se Jesus está nesse negócio, nessa empresa, nessa família, dentro dessa guerra, dentro dessa situação. Então, Noemi e Ruth, elas ficam unidas na direção do sendo a vontade de Deus. E vai nos mostrar aqui uma coisa importante. Eu pergunto, você tem dificuldade de tomar decisões? Você é do tipo inseguro para agir em determinadas situações? Ou você é do tipo impulsivo e age muito rapidamente e acabou fazendo escolhas ruins em vários momentos e hoje tem medo de errar porque age muito precipitadamente no calor da emoção? Olha só o que essa lição nesse tópico 2 também vai nos ensinar. Como agir, agir precipitado, agir na direção de Deus, como tomar decisões certas. E vejam, a Bíblia não esconde os erros sobre decisões de pessoas importantes da Bíblia. A Bíblia vai mostrar que Ló tomou a decisão errada, foi para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, sem buscar a direção certa e acabou perdendo tudo que tinha. Roboão, o filho do rei Davi, o filho de Salomão, perdão, quando vai assumir o reinado, tem tudo para manter unificado e forte o seu reino, mas toma a decisão errada de ouvir os inexperientes em detrimento daqueles que poderiam lhe dar conselhos sábios e viu seu reino ruir e ser rachado de uma forma definitiva. Agora vejam, como tomar decisões certas nesse momento? Vejam, primeiro, ouça seus pais, busque o conselho nos mais experientes, nos mais velhos. Esse é o caminho da sabedoria. Um deles é buscar justamente o conselho daqueles que têm mais vida, mais tempo de vida do que você.
Busque também conselhos em pessoas que você tem como referência, como líderes na sua história, como mentores. Por exemplo, busque orientação com seu pastor, com seu líder, converse sobre determinado assunto. Não deixe de conversar com seu cônjuge. Como é que uma pessoa vai tomar uma decisão importante, sendo que a família é um time? Por exemplo, eu vou comprar um carro de 200 mil reais e não converso com a minha esposa. Aí eu decidi comprar um apartamento, eu não vou conversar com a minha companheira sobre isso. Como você vai tomar decisões que são importantes e que envolvem toda a sua família, mas sozinho? A família é um time. Converse com sua esposa, converse com seu cônjuge. Se seus filhos já são grandes, converse, envolva seus filhos, chame para conversar. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está o segredo da guerra. E acima de tudo, ouça Deus. Ore. Consulte a palavra, veja o que Deus fala sobre determinada situação, o que Deus fala sobre determinado assunto. Mas uma coisa, na decisão de Ruth, nós vamos aprender de muito importante aqui, que é o quê? Ruth, nesse caso aqui, ela vai nos ensinar uma lição preciosa. Existem momentos que a gente pode e deve usar ao nosso favor o tempo para poder resolver alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. E se eu tenho tempo para decidir aquilo, eu vou usar esse tempo a meu favor. Como? Eu vou buscar mais conhecimento sobre determinada situação para poder escolher com uma visão mais ampla sobre determinada coisa. Em muitos momentos, uma pessoa precipitada, não, isso aqui é vantagem, vou fazer. De repente, escolhe precipitadamente e depois que escolheu e não tem volta, descobriu mais informações e percebeu que, na verdade, se precipitou. Então, se você tem tempo para fazer certas decisões, use o tempo a seu favor. Ouça os dois lados, veja, se calce, busque mais informação e conhecimento. Porém, quando uma pessoa faz a mesma coisa, quando precisa tomar decisões que envolvem a direção de Deus na sua vida ou a palavra de Deus na sua vida, Ruth agiu muito rapidamente. Ruth não disse assim, faz o seguinte, minha sogra, me dá até amanhã. Ou então faz o seguinte, me dá uma semana que eu vou pensar. Não. Foi imediata a decisão de Ruth. Por quê? Porque quando se envolve a direção e a vontade de Deus, quando uma pessoa decide esperar para responder, é a hora que a gente vai entender que cautela, nesse caso, é sinônimo de incredulidade. Uma coisa é a pessoa buscar informação naquilo que ela desconhece. Outra coisa é a pessoa buscar tempo para decidir sobre aquilo que não tem decisão, não tem que esperar. Ela passou no teste de convicção. Né? O teste da convicção. Ou seja, não, quer ir embora? Não. Vai pensar? Não. Pensar o que não? É agora. Estou decidida. O quê? Porque essa é a direção certa. Então, irmãos, nós vamos aprender em Hebreus capítulo 12, eu finalizo a minha participação nesse ponto, pastor Marcos, quando o escritor aos Hebreus escreve dizendo, capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Ou seja, nós vamos aprender nesse último ponto, ponto 3 do tópico 2, no mundo tereis aflições, que o que nós precisamos nesse momento é persistir, perseverar, caminhar no centro da vontade de Deus. O escritor aos Hebreus tem uma visão nítida agora da geração que está correndo, enquanto os heróis da fé já correram. E é a nossa hora, é o nosso tempo. E veja que ele manda correr com paciência, ou seja, nós não fomos chamados na nossa carreira para fazer uma corrida de 100 metros rasos. A nossa caminhada é uma caminhada de longa distância, é uma maratona. E precisa de preparo, precisa de força e de insistência. Não são poucos. Acredito que todos os corredores de maratona de longa distância, que eu já ouvi dando entrevistas, eles sempre repetem a mesma coisa. Eles dizem, olha, por mais que eu tenha guardado energia para o fim, houve momentos que eu senti dores muito fortes no peito, dores mortais, a perna balançando, vontade de parar, vontade de desistir.
E eu encontrei naquele momento, na fraqueza, uma força extra e corri. Quem me viu correndo naquele trecho final pensou que eu estava no auge, mas eu estava me segurando, lutando com todas as forças para continuar e vencer. A mesma coisa somos nós. Eu sei que para muita gente o próximo passo parece impossível, ou mesmo difícil, mas Deus não lhe chamou para desistir. Deus não lhe colocou onde você está agora para parar. Você pode estar enfrentando revés, dificuldades. Aprenda com essas situações, se adapte, mude, cresça, evolua, amadureça, use toda a criatividade que Deus lhe deu. Comece a olhar em volta e para de olhar o que não deu certo, o que não tem, quem não te ajudou. Comece a pensar, Deus, aonde é que está o milagre por trás dessa crise? Aonde é que está o novo? Aonde é que está o que Deus quer me mostrar que eu não vi ainda? Você pega as histórias de grandes homens na história da igreja e eles todos enfrentaram momentos difíceis, cruciantes de pensar em parar ou desistir, mas se reinventaram. Naquele processo, se reinventaram. Eu lembro aqui do testemunho do pastor David Yong-Shu, que fundou a maior igreja, o maior templo do mundo, em Seul, na Coreia do Sul, na ilha de Yeodo. E ele conta que justamente no momento de doença e enfermidade, aos 28 anos de idade, quando o médico deu a ele um veredito que ele deveria desistir do pastorado pela saúde, que não lhe dava condição de viver sob pressão e resolver problemas dos outros, etc., o dia a dia pastoral, e ele entrou em crise, ficou em depressão. E naqueles dias no quarto, ele escreveu livros como Quarta Dimensão, escreveu livros como A Oração, a Chave do Avivamento, que se tornaram best-seller e lançaram ele como pregador no mundo inteiro. E nesse momento de crise, Deus lhe deu a visão, a ideia que ia fazer com que a igreja dele saltasse de 600 membros para mais de 700 mil membros. Tudo isso naquele quarto em crise, em depressão, sofrendo, achando pela palavra que o médico havia lhe dado que acabou. Mas naquele dia, naqueles dias, naquele momento de angústia no quarto, onde Deus lhe deu tudo que ele precisava para uma nova fase na vida dele, Deus vai nos ensinar algo tremendo. Se Deus não assinou esse laudo médico, esse laudo não tem valor definitivo na sua vida. Amém. Se Jesus não carimbou esse documento, essa palavra do advogado, quem sabe essa palavra que foi dita contra a tua promessa, não tem valor definitivo na sua vida. Persista, continue, fique firme. A história de Ruth vai mostrar para nós que teremos aflições, mas precisamos continuar vivendo o que está aqui em Hebreus 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus acredita que você consegue. Levante a tua cabeça, continue. Deus vai lhe ajudar nesse momento difícil. Amém. Amém. Sendo assim, o tópico 2 nos ensinou que devemos fazer nossas escolhas de modo assertivo, assim como Ruth, que confiou totalmente em Deus na hora da crise. Meus irmãos e amigos, estamos nos aproximando então do encerramento desse nosso momento de estudo. O tópico 3, ele vai focar o relato, os acontecimentos dos capítulos 2, 3 e 4 de Ruth. O título é Recomeçar é Preciso. O texto da nossa lição vai nos dizer: é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, nesse processo de recomeço, de discernimento, de reestruturação, temos a Palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo, nessa fase de reestruturação. A título de sugestão, quero contribuir com os irmãos, com os amigos, nesse tópico de recomeço, focando o seguinte: o capítulo 1 de Ruth, nós vamos encontrar ali que o principal recomeço
na vida de Ruth foi a sua conversão. E eu quero destacar, pastor William, em relação a Noemi, a sua perseverança. Então, Noemi encerra o capítulo 1 demonstrando que ela está perseverando. E Ruth encerra o capítulo 1 demonstrando que ela está convertida. Ela passou pelos testes da convicção. A partir daí, os capítulos 2, 3 e 4, nós vamos encontrar essas mulheres e também Boaz decidindo, escolhendo, agindo e qualidades no caráter deles que fazem toda a diferença num processo de recomeço e reestruturação. Então, assim, o que eu sugiro? Que nós que estamos estudando a palavra de Deus, nós possamos fazer isso em oração e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a discernir, a enxergar nesses textos, a perceber princípios que são perfeitamente aplicáveis à nossa vida hoje. Porque a todo momento nós estamos passando por esse processo de recomeço, de mudança, de reestruturação, de rever a nossa caminhada, a nossa vida, enfim. Então, como sugestão, eu inicio por Ruth, capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela, ou seja, Noemi, lhe disse: vai, minha filha. Então, atenção, chegaram em Belém, justamente na época em que estava iniciando a colheita, e agora Ruth, ela chega para Noemi e diz assim: deixa-me ir ao campo. Então, quero destacar na vida de Ruth as seguintes qualidades. Iniciativa, era uma mulher de prontidão, comunicou seu pensamento e seu plano. O pastor William até comentou sobre isso, a importância da gente comunicar o que estamos pensando, o que estamos planejando. Ruth fez isso. O quarto aspecto que eu gostaria de destacar em relação a Ruth é que ela reconheceu em Noemi uma certa autoridade e muito respeito. E quinto, humildade. É interessante que ao longo do relato dos capítulos 2, 3 e 4, nós vemos humildade. É importante nós estarmos atentos a esses aspectos, porque, como eu disse, são aspectos que fazem a diferença no momento que nós estivermos num processo de recomeço, de reestruturação. E eu estou partindo do princípio de que Ruth havia se convertido ao Deus de Israel. Voltando para a nossa realidade, eu estou partindo do princípio de que são vidas que tomaram a decisão de serem discípulos de Cristo. Mas o fato de eu ser um discípulo de Cristo não me exime de estar atento a esses aspectos, a essas qualidades nesse processo. O capítulo 2, versículo 3, vai dizer que ela chegou e apanhava espigas justamente na parte do campo de Boaz, que era o parente próximo de Elimeleque, o que foi marido de Noemi. Agora, ela não foi lá porque ela sabia que aquela parte do campo era de Boaz. A Bíblia não menciona isso, muito pelo contrário. Vai dizer assim: e chegou no campo e caiu-lhe em sorte. Então nós podemos ver
que a mão de Deus Aleluia. estava conduzindo a ação de Ruth. Quero trazer para os dias de hoje assim, ela decidiu, então a gente decide ser discípulo de Jesus, nós vamos ter iniciativa, prontidão, se comunicar, planejar, respeitar, reconhecer a autoridade, ser humilde. E esse versículo 3, talvez o ensinamento seja: Deus vai te dirigir, Deus vai te guiar, o Espírito Santo estará te conduzindo. Em relação a Boaz, porque Boaz entra em cena ainda no capítulo 2. Qual foi a diferença pelo fato de Boaz ser esta pessoa que entrou em cena? Eu destaco as seguintes características de Boaz. Ele demonstrou, ao longo de todo esse processo de recomeço e reestruturação, que ele era um homem piedoso, ele era um homem atencioso, ele era um homem cuidadoso, ele era um homem justo. Por isso que aquele comentarista chamou de Ruth o livro como uma ilha de esperança. Porque não percamos de vista, não deixe sair da tua memória aquelas características do contexto no qual eles estavam vivenciando. Aquela característica do tempo de juízo. Num tempo como esse, Boaz se destaca. Ruth, capítulo 2, versículo 20, Noemi disse para Ruth: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A surpresa de Noemi, quando Ruth relata o encontro dela com Boaz, ela percebe neste acontecimento a bondade do Senhor se manifestando. Que o Espírito Santo nos dê esse discernimento de, mesmo num contexto de crises e adversidades, a gente poder também testemunhar a bondade de Deus se manifestando. São pequenos momentos da nossa caminhada, são em vários pontos da nossa caminhada que a bondade do Senhor vai se manifestando. Agora, note o capítulo 3, versículo 2, porque eu destaco no capítulo 3 as orientações de Noemi para Ruth, a disposição de Noemi em seguir as orientações e a postura piedosa e justa de Boaz. Então eu quero destacar esses aspectos, porque no momento de recomeço, de reestruturação, é fundamental alguém que nos oriente, disposição, e isso requer também uma certa humildade para seguir, ou no mínimo, ouvir, pensar, refletir sobre as orientações, e que o Espírito Santo, que o bom Deus envie ao nosso encontro pessoas piedosas e justas. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos no cumprimento de seus propósitos. Quando eu vejo o encerramento desse tópico 3, toda reação, toda ação gera uma reação e depois da tempestade vem a bonança, quero deixar para a vossa meditação alguns exemplos, 2 exemplos praticamente. As parteiras, Êxodo, capítulo 1, versículos 17 e 21. As parteiras, movidas pelo temor a Deus, não seguiram a ordem de Faraó. Notem, o que moveu elas a agir assim foi o temor a Deus. E a Bíblia diz: Deus fez com que tivessem as suas próprias
famílias. Deus estabeleceu-lhes casa. Segundo exemplo, Raabe. Josué, capítulo 6, versículo 25. Pela fé não pereceu, acolheu os espias de Israel. O que moveu Raabe foi a fé. O que moveu as parteiras foi o temor a Deus. O que moveu Ruth foi a sua conversão. Ela se converteu ao Deus de Israel. O melhor está por vir. Aleluia. É interessante como encerra o livro de Ruth. O melhor está por vir. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, vai dizer que os moabitas não entrariam na congregação do Senhor. Ruth entrou na genealogia de Jesus. A fé e a fidelidade a Deus, mesmo em tragédias e aparentes fracassos, resultam em triunfo e bênção. Que assim seja contigo, em nome de Jesus. Pastor William. Nós vamos ver uma coisa também muito importante em cima disso. Veja, Ruth vai aparecer trabalhando, cuidando da vida dela e da sogra, colhendo espigas, trabalhando e seguindo em frente. Ela não se permitiu viver além do luto em depressão. A gente vive hoje, por exemplo, um tempo onde muitas pessoas se afundaram na tristeza, na dor, na perda. Eu, por exemplo, recentemente agora, visitei uma casa e a dona da casa tem 2 anos que o marido morreu. Ele até hoje vive pelos cantos deprimida, sem se envolver em qualquer atividade na igreja, depois de um casamento de cerca de 35 anos. Por mais que a dor seja atroz, por mais que a perda tenha sido muito grande, você precisa seguir em frente. Você não pode se curvar e se render diante do que aconteceu. Você precisa encontrar e continuar vendo motivos para viver, motivos para seguir, motivos para ser feliz. Muitas mães, eu já vi muitas mães dizendo assim, se não fosse esse menino, se não fosse essa filha, é por ela que eu levanto de manhã. Ruth não tem uma filha. Ruth não tem filhos. O que levou Ruth a caminhar todo dia? A sair cedo e trabalhar, mesmo com a dor e a perda e tudo. Todas as incertezas, ela não tem garantias de nada em Belém. Ruth tem a sogra, Ruth tem Deus, e embora não apareça explicitamente cultos onde Ruth está lá cultuando e adorando, a fé dela aparece em todo momento. Ruth manteve-se firme com Noemi na fé. Vejam, o pastor Marcos mencionou aqui que o nome Noemi significa agradável. Há uma tradução também que diz doçura, suave. Ela disse, eu vou virar agora Mara, amargo. Mas ela, Ruth, vai justamente fazer na prática que toda essa amargura não seja o velório permanente e constante, viva de tudo aquilo. Como dizem em Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Não. Ruth levanta, se nega a viver em depressão, no canto isolado, triste, e vai para frente, vai avançar. Como diz a Bíblia, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vejam, ela vai nos mostrar também o valor de semear na vida amor e amizade. Por mais que para muita gente pareça que não valeu a pena o que você fez, você precisa lembrar. Eu li uma frase do pastor Mike Murdock que é muito significativa nesse ponto. Ele diz, tudo que você fizer pelos outros, Deus fará por você. Ela semeou, ela ajudou a sogra. Deus levantou alguém que igualmente sentiu sensibilidade por ela. Irmãos, Deus sempre vai levantar alguém para nos socorrer e nos ajudar em momentos de necessidade. Eu lembro que há 2 semanas atrás eu fui pregar numa igreja, numa região pobre, lugar muito difícil. Mas
como sempre todo pastor e todo pregador deve cumprir seu chamado, independente de ir onde pareça perigoso ou pareça um lugar mais seguro, eu fui lá cumprir meu chamado. Irmãos, eu tinha na segunda-feira, no dia seguinte, que pagar a prestação do meu carro. E eu estava preocupado com aquilo. Quando o culto terminou, um irmão veio a mim e apertou minha mão. Ele segurou minha mão, me cumprimentou e ele forçou um pouco. Quando eu vi, tinha um dinheiro, tinha uma quantidade de dinheiro. Não estava no envelope, estava só o dinheiro. E ele falou, Deus te abençoe. Eu coloquei no bolso. Quando eu entrei no carro para ir embora, eu fui ver, tinha exatamente o valor que eu precisava. Eu pago uma prestação, me permite até falar aqui, isso serve de testemunho para muita gente. Eu tinha que pagar do carro R$1.100. Como estava atrasado, era R$1.200. Mas eu tinha o dízimo para entregar. Então eu recebi naquela noite R$1.500. Eu pude dizimar e pagar o carro. Com o mesmo dinheiro. Glória a Deus. Percebe como Deus é um Deus que cuida? No dia seguinte que eu paguei o carro, tinha uma pessoa que precisava de ajuda. Eu não podia fazer muito por ele. Mas eu, junto com outro pastor, ajudamos ele. Ele tinha uma necessidade urgente de pagar algo que era R$400. Da mesma forma que eu fui ajudado, eu fui lá e eu dei R$200. O outro pastor deu R$200 e ajudamos ele naquele momento. Olha que a coisa é duplicável. A lição de hoje vai nos mostrar, semeie, seja bom, ajude dentro do possível pessoas. Sabe, é interessante que quando a Bíblia vai falar, por exemplo, sobre as esmolas de Cornélio, isso está dentro de uma prática que era muito comum para o judeu, que é o que eles chamavam em hebraico de tzedakah. Tzedakah não é simplesmente dar esmolas, movido por piedade. Tzedakah significa justiça social, que é o quê? É a ideia que Paulo, que era judeu e se converteu a Cristo, sabia. Quando ele diz, fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, é a ideia de que no nosso meio não haja necessitados. Não é obrigação do pastor apenas. Não é obrigação do irmão que é o líder de tal departamento. Todos devem sentir a mesma responsabilidade quanto a isso. De forma que o problema de um é compartilhado por todos. Vamos ajudar esse rapaz tem futuro. Vamos ajudar essa menina aqui, o pai é alcoólatra. Nós vamos juntar aqui 3 irmãos, vamos pagar um curso para ela. Sabe? Não precisa nem comentar com o pastor, nós vamos resolver. É o quê? A ideia de que no nosso meio não haja necessitados. Nós precisamos começar a acreditar nisso. O Deus que nós servimos é um Deus bom. Então nós precisamos imitar a Deus e começarmos a agir também com bondade. Sermos generosos, sermos liberais. Você nunca vai ver uma pessoa liberal e grata a Deus discutindo sobre, por exemplo, 10% de dízimo. Se dízimo é mandamento, se é da lei. Você nunca vai ver uma pessoa liberal preocupada com isso. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não consegue ser mesquinha. Ela não consegue viver de forma miserável. Você quer um exemplo? Quando Jesus entra na casa do Zaqueu, Jesus nem tocou em assunto de dinheiro com ele. Jesus não falou em oferta ao dízimo com ele. Ele simplesmente olha para Jesus e diz, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu estou pronto para dar metade do que eu tenho. A gente não está falando de alguém que vai dar R$1.000, está falando de alguém milionário. Ele está dizendo, dou metade aqui do que eu tenho. Por quê? Ele encontrou Jesus. Então nós precisamos aprender também com essa lição tão preciosa de Boaz com Ruth, a ideia de que a gente precisa reproduzir isso. Precisamos, irmãos, ser generosos, sermos liberais. Ainda que alguém que está me vendo agora já se decepcionou por causa disso. Mas o fato de alguém não ter sido grato ou respondido com mudança à sua bondade, isso não deve impedir que a gente continue exercendo o tzedakah, a misericórdia, de socorrer pessoas, de estar junto, de poder mostrar amor e companheirismo. Tá? E eu termino aqui a minha participação dizendo a vocês, voltando à questão da genealogia. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Deus vai pegar
uma mulher moabita, colocar na genealogia do rei Davi e do próprio Jesus. Quer dizer, o nosso Deus é o Deus que vai muito além do que a gente imagina. Se Boaz tivesse apenas sido socorro para Ruth, a história já terminaria bonito. Não era benção. Meu irmão, imagina, se chegar sem ele e Nimbeira, sem nada, e tudo dá certo. Já era motivo para dar muito glória a Deus. Mas Deus viu em Ruth elementos tão lindos, tão espontâneos, tão generosos, algo que ele busca em pessoas, que Deus olhou e falou assim, olha, ela vai entrar na genealogia do rei Davi e do meu filho Jesus. De forma tão linda o comportamento e as atitudes de Ruth. A lição para nós é qual? Se Ruth, pelas suas características e qualidades, terminou a sua história nas páginas da Bíblia, não de forma anônima, mas com um livro com seu nome e na genealogia de Jesus, imagina o que Deus não fará com você se você aprender os princípios dessa lição de hoje, aplicá-los em sua vida e ensiná-los à sua família. Imagina o que Deus não fará com você. Meu desejo, nossa oração, é que Deus possa levar você, dentro dessa crise, a um outro nível, que você possa aprender essas lições tão caras e preciosas. Valorizar amizades, tomar decisões pautadas na palavra de Deus, ouvir bons conselhos, não titubear quando suas decisões exigirem fé e confiança em Deus e, ao mesmo tempo, acreditar que não podemos nos curvar, nos render, mas aprender com Ruth e ir à luta, ir para frente, mesmo na dor. Viver o luto é necessário, viver a perda é preciso, mas nada além do seu tempo. Seguir em frente e o próprio Deus, na hora certa, há de colocar o Boaz, a ajuda, o socorro. E Deus, além disso, vai te exaltar no tempo certo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Assim nós podemos dizer que o tópico 3 nos ensinou que as respostas que damos para Deus e para as crises nos mostram o nível de fé que temos. Concluindo, eu deixo para a nossa reflexão que a lição de hoje, ela transmite para nós a importância de reconhecermos a soberania e o cuidado de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as crises estejam acontecendo, que nós possamos aprender a relevância das nossas atitudes e das nossas escolhas nesse processo de vivenciar crises, adversidades, recomeços e reestruturação. Lembremos-nos, temos a Palavra de Deus e temos o Espírito Santo. Que o bom Deus continue abençoando a todo o seu povo, que possamos prosseguir e perseverar no estudo da Palavra de Deus. Antes de fazermos a oração de agradecimento ao Senhor, quero aqui expressar o nosso reconhecimento. Acredito que também posso estar falando em nome do pastor William, nosso reconhecimento aos nossos bispos e à direção da editora Betel, pela oportunidade, pela honra de estarmos ocupando esta mesa e pela confiança que tem demonstrado em nós. Certamente. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Cristo. Vamos então orar e agradecer ao Senhor. É isso? Amém. Pai Celestial, graças nós te damos por esta oportunidade de podermos estar estudando e anunciando a Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito nos guie, nos conduza, mesmo em momentos de crises e adversidades. Conceda, Senhor, que cada irmão, cada aluno da EBD, cada membro do corpo de Cristo possa continuar crescendo na graça
e no conhecimento de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É a editora Betel edificando a casa de Deus.